Olá pessoal, estamos aqui hoje, eu como presidente da ONASA, World Natural Stone Association. A gente está aqui hoje em mais um ONASA Talks. Vamos conversar aqui com a Vivian Kozer, arquiteta e designer, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, quando se trata da utilização de rochas ornamentais, Ela tem uma empresa, que é a 77, que é uma empresa de design de produto. E eu gostaria de apresentar a Vivian, ela vai falar algumas palavras e a gente vai começar esse bate-papo aqui super informal. Obrigada, Paulo, pelo convite. Eu estou muito feliz que estou aqui com você. É uma honra para a gente tem uma dinâmica de trabalho bem próxima e somos apaixonados pelo mesmo setor. A pedra, né? A rocha natural. Rocha natural. Então, Vivian, vamos começar esse bate-papo logo assim. E eu vou te perguntar, quando a gente está fazendo assim, uma análise do setor de imóveis, ele é enorme, é um setor huge, como a gente fala, Então, a primeira pergunta é, como é que vocês conseguem segmentar, Vocês dividem, você fala, não, tudo bem, eu vou fazer por aplicação residencial ou comercial, E aí depois vem, se for para casa, por exemplo, vocês dividem de que forma? Olha, eu vou desenhar um móvel para dormitório, para sofá, para mesas, Vocês dividem por material, por madeira, por pedra, por aço. Como é que funciona essa primeira dinâmica antes da gente entrar e falar um pouquinho do critério de escolha de material? Claro. A 77 foi criada, inclusive, para cobrir um setor da minha empresa, que eu sou arquiteta, e a gente sentia muita falta de ver pedra natural brasileira na área do design. Já tem 7 anos. Então eu ficava muito impressionada. Eu, por ser muito próxima do setor, não tinha essa facilidade de ter acesso a esses móveis com esse tipo de matéria-prima. E aí eu também precisava de escalas de mobiliários diferentes. E a gente queria também traduzir toda essa sutileza que também a gente pode traduzir através das nossas criações, do design de produto. Então nós decidimos abrir a 77, que é a empresa que eu tenho com minha irmã. E com base nisso eu entrei com um olhar para a rocha natural, valorizando nosso mineral que é tão valioso, tão bonito e tão famoso lá fora. Claro. E aqui poucos conhecem ainda. E isso foi uma premissa, então o DNA da minha empresa de design de produto é a rocha natural brasileira. Eu me recuso a usar uma pedra importada. Até porque se a gente tem mais de 1.200 materiais no mercado, não faz sentido eu buscar outras matérias-primas. Claro. E uma coisa que eu acredito muito que esse critério de escolhas de aplicabilidades não tem muita regra. Então eu acredito muito que a gente trabalhar numa mesa de rocha natural tem um desempenho super maravilhoso pela troca de energia, tem a questão da biofilia, de valorizar os materiais naturais, as texturas, os cristais. E fora do encantamento também, as colorações. O Brasil tem uma diversidade de quartzitos, de colorações, que é sempre surpreendente. Então, a gente traduzir isso em pequenas escalas, ou até mesmo grandes escalas, sempre encanta. Então, me diz uma coisa, Vivian. Com você que é super experiente, conhece muito o setor de rochas, E você tocou um ponto muito importante, A riqueza que o Brasil tem, O americano tem uma palavra muito bacana que eu gosto de usar, que é uniqueness, A rocha é única, Quais são os critérios quando você vai falar especificamente quando a gente vai falar de pedra para um mobiliário? O que você procura selecionar? De que maneira? É cor? É tipo de acabamento? Como é que funciona isso na mente do designer? A gente tem um setor de rochas exóticas no Brasil que é encantador e a cada dia, a cada semana eu recebo uma novidade. Então, assim, é um setor que só está crescendo pela diversidade. O Brasil é um dos principais países com maior diversidade de materiais, desses recursos. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o quão a gente pode ter essa diversidade próximo de nós e entender também todas as possibilidades de aplicação. Então, o design pode ser feito numa mesa, num lavatório, numa cuba, na arquitetura também, em fachadas, como também revestimentos, cadeiras, poltronas. Hoje em dia a gente vê tem sofás de pedras, inclusive eu acabei de voltar da Feira de Milão, que a gente fez 4 exposições lá. Então a gente aplicou o material as rochas naturais brasileiras nas mais variadas formas, vasos de planta. Então, assim, não tem muito limite para o uso das rochas. Eu acredito, elementos de arquitetura como brises. Então, tem muitas possibilidades e, na verdade, eu acho que, assim, a gente entender a estrutura que a gente pode desenvolver esse tipo de produto, o maquinário hoje disponível, que a gente produz tudo no Brasil, que a 77 faz tudo no mercado interno, e a gente hoje exporta para o mundo todo.
Então, quando você está falando dessas questões, né, da escolha do material, das espessuras, né, e eu sei que você trabalha muito perto, né, dos fabricantes de pedra natural, né, lá no Espírito Santo, né, onde vem, né, a base do teu escritório lá em Vitória, né? Que tipo de approach, que tipo de questão, né, você procura, né, esclarecer junto com eles, que tipo de, vamos dizer assim, apoio técnico existe da parte das empresas com relação a, vamos dizer assim, o design do mobiliário, né? Existe já hoje formado esse conceito no Brasil e depois a gente vai partir um pouquinho, né, que eu queria depois falar um pouquinho sobre possibilidades de mobiliário executado em pedra natural, que eu acho que é um grande mercado. Eu acho que eu venho num movimento muito importante de conscientizar nossos fornecedores, quem a gente tem acesso, de explicitar os cuidados ambientais que cada empresa tem. Então eu busco o que nas empresas? As empresas que têm todo um formato de industrial mais sustentável, mais consciente. As empresas que têm selos, para a gente faz total sentido. Que tem um maquinário mais correto e mais tecnológico. Também tecnologia é muita essência de tudo que a gente desenvolve. Muitas das vezes a gente precisa de tecnologia para fazer, como as CNCs que a gente adora, para desenvolver peças maciças. Claro. Então, eu acho que indústrias mais capacitadas, mais bem estruturadas, com todos os cuidados ambientais, isso é muito importante. E o mais interessante também é a gente ir em busca de materiais mais únicos. Então, assim, a gente tem materiais que às vezes são mais populares e tem materiais que tem toda uma cor, os cristais, a composição dos minerais de uma forma mais especial. Então, a 77 tem uma curadoria, um olhar diferenciado para buscar materiais mais importantes e mais exclusivos. Então isso para a gente faz mais sentido. E como é que você vê, né? Hoje está se abrindo um mundo, né? A gente está falando de um mundo novo de mobiliário. E coisa que não se pensava até alguns anos atrás, né? Que era a parte dos mobiliários executados com rocha natural. Como é que você vê essa possibilidade para as empresas que estão querendo entrar nesse mercado, que é um nicho de mercado, do meu ponto de vista, extremamente importante e extremamente atrativo hoje em dia? Eu vejo que a indústria em si da rocha natural no Brasil tem observado muito o que está acontecendo no mundo afora, inclusive a rocha natural brasileira tem sido um hit no design mundial. Eles fazem muito sucesso nas grandes empresas, mais valiosas empresas que temos disponíveis, principalmente na Itália. Então a gente fica muito orgulhoso que a gente vai para feiras, como agora em Milão, que eu acabei de voltar. As grandes empresas estão usando muito nossos materiais, então isso é uma comprovação que temos materiais da mais alta qualidade. E acredito muito, Paulo, que a gente tem uma situação interessante aqui no Brasil, que isso aí tem sido uma descoberta. Então a indústria tem entendido que o bloco e a chapa ainda é pouco para todo o potencial e toda a escala que o mobiliário, a arquitetura em si pode atender. Então acho que o setor das rochas naturais tem ainda muito a crescer aqui no Brasil, investindo em equipamentos, tecnologia, essa questão das certificações. Uma indústria mais verde, mais consciente é fundamental para ter um futuro mais importante, mais respeitado. Eu acho que isso é fundamental para a longevidade de uma indústria séria. De uma certa forma, a gente está buscando um valor agregado, né? Porque se a gente para no bloco, para na chapa, né, a gente consegue, né? Já partimos do passado, só se falava em bloco, depois a gente passou para a chapa e hoje a gente está conseguindo chegar nessa parte do mobiliário. Né? Que eu acho que já é ganhar um valor agregado para a rocha natural. E a partir da criatividade de cada designer, seja lá o que for, eu acho que também a indústria está aliada com profissionais respeitados, sérios, é muito importante para gerar esse valor agregado. Então, assim, peças premiadas, peças que têm todo um protagonismo no mundo afora, tem toda uma cadeia, um processo de evolução para que o material seja devidamente respeitado com toda a sua propriedade mineral, que é tão única, que só a rocha natural possui. E quando a gente está falando de rocha, né, uma rocha natural, então o que eu tenho visto também, né, hoje, assim, quando começa a pensar um pouquinho em mobiliário, né, que a rocha tem uma qualidade fantástica, né, a durabilidade. Então, quando se fala em termos de mobiliário, por exemplo, áreas externas, para áreas de piscina, jardins, todas essas grandes e enormes áreas de paisagismo, como é que você vê, né, comparativamente com outros materiais, como é que a rocha se posiciona para a Vivian?
Eu sou suspeita pra falar, você também. Mas eu acredito muito, a gente tem comprovações mundo afora o quão sustentável o uso da rocha é um material de maior ciclo de vida. Enfim, na arquitetura principalmente, todo o nosso acervo do patrimônio histórico da arquitetura foi executado em rocha natural de rocha natural, desculpe. Como as pirâmides do Egito, as muralhas da China, tudo que a gente tem hoje de arquitetura no nosso passado foi todo executado. Mais de 3 mil anos antes de Cristo. E tá lindo, maravilhoso, todos os testes possíveis foram feitos de desempenho. Então, pelo Green Building, como eu sou membro, ter essa comprovação de resistência e de longo ciclo de vida é fundamental para a gente ter um produto também atemporal, ele ser extremamente resistente e ser peça de acervo familiar. Então, por exemplo, numa área externa, a gente ter esses materiais ali expostos ao tempo tem um ciclo de vida muito bom e um desempenho maravilhoso. É claro, com os devidos tratamentos que hoje a indústria nos permite, de impermeabilizações e tudo mais, claro, que a gente possui, dúvida. Mas assim, a abrasividade, toda essa questão também de absorção, a gente tem nossos quartzitos, que o Brasil tem a maior diversidade de quartzitos do mundo, então a gente gosta de explorar, acho que torna que o projeto fique ainda mais poderoso e só a rocha pode transmitir essa composição aí de materiais tão impactantes que temos aqui no nosso país. Então a gente já estabeleceu um ponto, né? O Brasil tem rocha natural para atender qualquer gosto. Qualquer curadoria, qualquer gosto, qualquer aplicação, é impressionante assim. Agora eu vou te fazer uma provocação, né? Você está em contato com as empresas, então a gente sabe que a pedra funciona. Então eu pergunto, né? Quais são as precauções que as empresas têm que tomar quando vão começar a pensar em projetar ou usar a rocha natural, né? Que tipo quais são os maiores erros que as empresas cometem, né? Porque a gente às vezes vê algumas coisas que às vezes é um problema de design, mas às vezes é um problema de execução mesmo, de confecção da peça. Você tem sentido uma certa dificuldade nessa fase agora, que eu digo uma fase muito preliminar ainda das indústrias, pensando em termos de imobiliário? Eu posso dizer, Paulo, que minha estrada já foi uma estrada bem batalhada para a gente chegar onde a gente está hoje. Desde o processo eu tenho dificuldade de embalagem, sim. A gente tem uma evolução aí sendo estruturada, mas a gente já organizou processos de acordo com os nossos fornecedores, que isso aí já está muito bem estruturado e foi um caminho muito bem planejado para a gente conseguir, inclusive, organizar nossas exportações, que isso tem sido também uma grande vitória para a nossa empresa. Então, acredito muito que o setor está se especializando nisso, tem muito software que tem nos ajudado a gente calcular isso de uma forma mais prática. As impressoras 3D, fazer os protótipos em pequenas escalas, fazem com que a gente consiga fazer todos os testes para depois produzir na escala real. Isso otimiza muito, né, a 3D, né? A trabalhar de uma forma sustentável também, sem ter desperdícios. E fazer também o mais legal que eu acho também do design de produto, é a gente trabalhar com planos de cortes de todo o material, a gente aproveita tudo no design de produto. Então é muito legal, a gente já faz os cortes que estão já em andamento e já planeja os cortes futuros de todo o material que a gente planeja essa usinagem. Então a indústria está muito aberta a nos ouvir, todas que eu estou trabalhando têm tido um crescimento muito importante, absorvendo tecnologia, comprando maquinários, capacitando equipe, e é uma construção, a gente vai dando consultorias de acordo com os nossos projetos, para que a gente consiga também traduzir um pouco do nosso olhar de arquiteto e designer de produto, para entender todo o profissionalismo e o formato que a gente precisa se apresentar para o mundo afora. Aproveitando, né, agora já vou fazer a parte da consultoria. Você falou em consultoria, eu vou também tirar a minha casquinha nessa conversa, e acho que vai ser muito bom, porque tem muita empresa do setor de rochas que vai assistir, né, esse bate-papo, né? Então eu pergunto para você assim, como é que as empresas têm que se organizar, né? As que querem fabricar os móveis em pedra natural, que tipo de feira eles deveriam participar, né, para mostrar os produtos, né? Como é que se organiza, né, toda essa cadeia produtiva do setor de fabricação, distribuição, logística? Queria um pouquinho da tua opinião e da tua visão sobre isso. Tem uma coisa assim que é muito viés da SET. Por exemplo, a SET não trabalha para produzir móveis em escala. Nosso projeto é muito mais focar em galerias de design, posicionamento. Meu trabalho é muito aliado à qualidade. Então, assim,
a indústria que está com esse olhar de fazer móveis em escala não é muito o universo que eu acredito de trazer valor agregado ao material. Então, a partir do momento que a gente posiciona como estratégia uma peça de design no lugar certo, com a pessoa certa, da melhor forma possível, aí sim eu consigo agregar valor ao material e isso impacta diretamente, inclusive, a procura do produto. Então, é todo um ciclo que a gente organiza e estrutura para a pessoa entender que tem toda uma questão de posicionamento, de apresentação do material através do design, não é só na chapa de uma forma simples, a gente agrega valor através de um desenho, de um traço, posiciona ele, apresenta ele de uma forma muito única, conforme elas merecem, porque as nossas rochas são muito especiais e merecem ser apresentadas da melhor forma possível como verdadeiras obras de arte. E eu falo que muitos materiais são verdadeiras joias, então elas merecem serem apresentadas com todo o respeito possível. Então tem todo esse ciclo que a gente desenvolve, posicionamento, curadoria, posicionamento nos lugares mais organizados possíveis, de maior respeito, claro, e a partir disso a gente consegue organizar toda a parte de desenvolvimento estratégico com relação aos lugares onde eles vão ser comercializados, a parte também de premiações, a parte de embalagem, a parte de estratégia comercial, não só no Brasil como fora. Então tem todo um critério aí, porque a gente trabalha hoje na 77, a gente trabalha com galerias muito respeitadas, então tem um nível muito alto de exigência desde a entrega da embalagem, desde da concepção, né, do conceito do produto que é apresentado. Eles querem toda uma história de criação por trás, o processo criativo também. Então está tudo muito bem embasado para a pessoa entender da importância e do diferencial que o material está sendo apresentado ao mercado. E a partir disso é um critério que os curadores dessas galerias e das lojas fazem para a gente estruturar esse processo comercial. Você vê um caminho, por exemplo, para as empresas que querem começar a mostrar um pouco dos materiais, né, mas voltados para o design, buscar algumas feiras, alguns eventos específicos no Brasil e no exterior? Sim. Quais seriam esses eventos, por exemplo, que seriam assim, por exemplo, agora você acabou de comentar que você participou do Il Salone, né, que é uma vitrine, a gente sabe disso. Na tua opinião, isso é uma coisa que tem que ser explorado pelas empresas? As empresas vão buscar e ter um valor de volta, né, ao ir para esse tipo de evento e voltar com uma bagagem que permita entender um pouco mais a dinâmica do mundo, né, da fabricação dos móveis e que a utilização de pedra? Paulo, faz total sentido fazer o mapeamento dos principais eventos. Isso aí a gente faz junto com a indústria que a gente está trabalhando, que a gente tem essa relação de confiança. Okay. Então a gente faz um mapeamento nacional no Brasil. Então a gente tem a SP Art, a ARPA, não só com a parte de design, com a parte de arte também, que aí faz essa estratégia. Além disso, tem a Semana do Design aqui em São Paulo, que é fundamental também ter a presença de lançamentos de materiais. Tem a própria Vitória Stone Fair também, que é uma materioteca de materiais sensacional, que as principais empresas participam. E aí você entende o que tem de novo no mercado, as tecnologias, os acabamentos. Então tem toda essa apresentação, que eu acho que faz parte da pesquisa. E no Brasil, basicamente, a gente tem esse conceito aí de planejamento de exposições ao longo do ano e fora. Claro, a Feira de Milão é a principal feira de arquitetura no mundo do design. Então, assim, não há lugar melhor para apresentar um produto e fazer bonito lá, porque todos os profissionais de todos os países, dos principais mercados estão lá presentes, construtoras. Então atende não só arquitetura, arte e design, então é muito completo. O nível de visitação é o maior que tem, tanto é que a principal feira da Itália, eu acredito muito que do nosso meio não tem nada melhor do que explorar essa semana do Design Milão, para apresentar uma matéria-prima de uma forma mais especial, claro. E a ideia sempre é ir buscando, por exemplo, tem a SFF em Nova York, tem a Semana de Design de Dubai também, que é muito legal, tem também na Rússia. Então, assim, tem feiras de design no mundo inteiro. A ideia sempre é sair um pouco dessas feiras de mais bloco e chapa e ir para esse caminho do design da arte, que eu acho que são apresentações que agregam muito mais valor e as pessoas entendem o formato mais especial de se apresentar qualquer produto no mercado. Eu tive recentemente a oportunidade de conversar com um arquiteto designer nos Estados Unidos e ele estava falando um pouquinho
dessa história que a gente estava falando. Ele usa vários materiais, né, para fazer, né, aço, usa madeira, usa pedra, usa cristal, né, ele faz um mix, né. Nesse ponto aí eu queria te provocar no seguinte sentido, você acha que a pedra, né, pelo fato dele ser um material que no meu ponto de vista é um material sustentável, né, talvez seja um dos mais, ou talvez o mais green building material de revestimento, isso na hora que você vai definir a execução, o design de um móvel, isso influencia na sua escolha? Total, a gente adora trabalhar com valor agregado de materiais mais impactantes, então nada melhor que a rocha natural. Então, mais único, mais valioso, eu acho que traduz muito bem toda essa concepção e cuidado que a gente tem, que é trazer essa questão do único para nossas criações. E uma coisa que eu faço muito, que é muito do meu traço também, é trazer sutileza para as rochas. Então, nosso design é muito leve, a gente fala na Itália, muito sottile. Então, a gente tem essa sutileza através dos acabamentos que a gente cria, através das tecnologias também que a gente estrutura. Então, também essa troca de energia desses materiais, por exemplo, a combinação que eu adoro, a pedra com a madeira. Então a gente tem um material quente que é a madeira, aí entra a energia da pedra que faz essa troca, essa composição que é tão fascinante. Combina muito bem. O metal vem também para dar os acabamentos mais delicados e mais preciosos, tornando com que o design vire em verdadeiras joias, porque os acabamentos metálicos com a rocha fazem um casamento muito especial. E eu falo muito, eu sou uma profissional do detalhe. Então, assim, essa composição de materiais de uma forma muito minuciosa faz com que o design vire verdadeiras joias. Então, assim, é isso que a gente quer muito, cada vez mais. Eu achei bacana uma coisa que você falou sobre a sutileza, né? Hoje a gente já tem, até fora do Brasil, né, o desenvolvimento de algumas tecnologias, né? Eu vi recentemente na ICFF em Nova York, né, muito bacana, um banco, né, que ele tinha mais ou menos 1,60 de comprimento por 40 centímetros, assim, né? E ele era uma lâmina de pedra e isso tinha 1 centímetro. E é muito legal porque, assim, de um lado ele era um mármore branco e do outro lado ele era um mármore marrom. Eles usam essa base metálica para deixar com que a espessura dos materiais fiquem mais levinhos e aplicam a rocha natural sobre, também como alguns materiais sintéticos que eles também usam, mas faz com que essa leveza atenda toda essa dinâmica de desempenho, não só com relação a peso, como também do visual. Então eu adoro usar através dos acabamentos, cada um tem um traço, um formato de criar, mas eu acredito que é através dessa aparência do desenho que a gente traduz através dos chanfros, os boleados, entre outros que a gente está desenvolvendo também, a gente consegue sim passar muito sutileza para o visual das rochas. Então, e a composição desses metais fazem com que esses acabamentos fiquem cada vez mais especiais. A gente tem coisas maravilhosas sem acontecendo. limites para as cores, dos acabamentos. Assim, o nosso mundo é bem sem limites. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. Inclusive, a gente tem usado muito metal verde, o aço verde da Beran. Então, acho que isso aí faz muito sentido a gente ter também essa união de empresas com esse processo industrial verde, que a gente faz com que a gente tenha um design não só lindo e especial, a gente tem também um produto consciente e compatível com o nosso futuro. Falando em não ter limites, a gente podia estender esse papo aqui, a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando pedra natural, né? E sem limites, né? Porque é a nossa praia, né? É a nossa praia, a gente adora pedra natural, eu sei que você é amante da pedra natural, eu sou amante da pedra natural, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Vivian, eu queria te agradecer muito por você ter dado, né, toda o seu conhecimento, né, para a gente está sempre em busca de promover o uso da rocha natural, né, através da ONASA, né, e você colaborou em muito, né, com todas essas informações que você está passando para a gente. Muitíssimo obrigado, Vivian. Eu te agradeço, Paulo. Você sabe que, assim, eu sou admiradora do seu trabalho. Você, para mim, é a pessoa mais respeitada hoje do mercado no nosso setor, por todo o seu conhecimento técnico e todo o envolvimento também. E a contribuição que você fez está deixando um legado cada vez mais consistente para a gente. E a gente fica muito feliz que nossas batalhas são as mesmas, né? Com então, certeza. eu com a arquitetura e você com todo esse conhecimento geológico, enfim, acho que a gente tem todo um desempenho aí ao longo dos próximos anos para a gente cada vez mais estruturar e defender a importância de a gente usar as rochas naturais do Brasil, na arquitetura e na construção civil. E rochas brasileiras. Sempre, né? São tão lindas, por que não prestigiar nossas riquezas que são tão importantes
e também fazem tanto sucesso mundo afora. Então, Vivian, mais uma vez, obrigado por ter participado do nosso Bonanza Eu que Talk, agradeço. tá bom? Muito obrigado. Prazer, obrigada.